Boa noite! Fala, meus queridos! Vamos falar hoje das leis da vida? Hoje eu vou falar de duas principais que, se você tiver conhecimento delas, muda muita coisa. Você consegue ter mais controle, saber o caminho que você está pegando. Então eu vou falar dessas duas leis principais, tá? Só vou fixar o tema aqui para quem entrar depois poder se ligar no que está acontecendo aqui. Aqui, fixar comentário, aí. Então vamos lá. Leis da vida, meus queridos. Leis da vida. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a criação. Tá? O que é a criação? Como que funciona essa questão de criação? Porque é tudo muito misterioso, né, em relação a o que é Deus, o que é a vida, o que é tudo isso. Então vamos lá, vou falar o que eu aprendi com experiências meditativas, com diversos estudos, com muita coisa que eu tenho ido atrás na minha vida, tá? O que acontece? Tudo é consciência. Tudo, tá? Tudo é consciência. Como que é uma consciência formada? A consciência é formada de acordo com a informação. Quanto mais informação, mais consciência, simples assim. Então uma formiga é uma consciência. Ela cabe tanto de informação nela que ela tem essa consciência que é a formiga. Você é uma consciência, eu sou uma consciência, tudo é uma consciência. Deus é uma consciência, a consciência criadora de tudo que a gente vive aqui. Tá? O que a gente tem que parar para analisar? Se a gente está falando do Criador, né? Todo mundo fala de Deus como o Criador. Boa noite, Sérgio. Tudo bom, meu querido? Criador, por que Criador? Simplesmente porque tudo foi criado através dele. Então existe uma fonte criadora. Essa fonte criadora é criadora de Michel, criadora de Paulo, criadora de todo mundo, né? Criador de tudo. Então é como se Deus fosse se dividindo, tá? Isso eu estou falando de diversos estudos que eu acabei analisando, nossa, mas de muita fonte. E todas elas divergem para esse campo. Todas elas divergem para isso. Deus é como se ele se dividisse para que ele pudesse experienciar seu poder, experienciar de diversas formas. Então ele cria várias consciências através dele, que é uma consciência. Porque não sei se vocês já estudaram, já pararam para analisar isso, mas... Deixa eu ligar o ar que está muito quente aqui. Falando em termos de dimensões, que muita gente tem dúvida, o que é uma dimensão, o que é dimensão que tanto fala, aparece em filme, ficção e tudo mais. Se você vai estudar isso de forma séria, você começa a entender que dimensão, o que a gente está aqui é uma dimensão considerada baixa, né? Falam que é a terceira para a quarta dimensão, uma dimensão densa, ou seja, uma energia densificada. Então quanto mais alto, quanto mais a dimensão vai subindo, mais sutil vai ficando, virando tudo energia. Por isso que falam que nós somos energia. Porque no fundo é. Nós somos feitos da mesma matéria que tudo, da mesma matéria que a pedra, da mesma matéria que a árvore. O que acontece que são consciências diferentes, ou seja, a informação que é colocada naquilo ali é diferente. Então quer dizer que Deus está no topo disso tudo, dessas chamadas dimensões, ele é muito sutil. É uma energia sutil. Não é um homenzinho de bengala com barba branca que está ali para te punir pelos seus pecados. Não, é uma energia. Ele é uma consciência de tudo. Por isso que fala que Deus é onisciente e onipresente, né? Então está em todos os lugares, sabe tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque todos nós temos partes dele. Somos, né, partes dele. Nós somos essa energia, só que uma energia densificada por causa da dimensão que a gente está para experienciar a vida. Tá? Lógico, dependendo do estudo que você tem de religião e tudo mais, você vai entrar em outra área, em outra coisa. Estou falando de coisas minhas que eu estudo de diversas fontes, não de uma só fonte, tá? E eu cheguei a essas questões, tá bom? Então é como se Deus se dividisse. Imagina você tá ali no universo, você existe, você é extremamente poderoso. O que eu vou fazer? Eu quero me experienciar, quero saber do que eu sou capaz. E isso faz com que você
se divida. Você é todo poderoso, você é Deus, você é o Criador, você pode criar o que você quiser. Então você se divide para que você possa se experienciar o seu poder, experienciar do que você é capaz. E quando a gente entra nisso e fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, aí você, peraí, eu também quero experienciar as coisas, eu também quero entender até onde que eu sou capaz. Eu vou falando, por exemplo, aqui no consultório, pessoas que chegam num determinado patamar da vida delas e não conseguem mais se desafiar, não conseguem mais crescer na vida, não estou falando só de profissional, tá? Só do campo profissional, estou falando de qualquer área. Não consegue mais se experienciar, não consegue mais criar, não consegue mais se desenvolver, a pessoa acaba caindo meio que num estado emocional negativo, digamos assim. Tá? Pode chamar de depressão, o que você quiser. Então, tem muita semelhança realmente. Então, Deus vai estar lá. Vou me experienciar o meu poder, até onde eu posso chegar. E se divide em várias outras consciências que somos nós. Tá? Grosseiramente falando, tá? Aí chegamos nós aqui e falamos, eu quero me experienciar, quero saber até onde eu posso chegar, quero me desafiar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então você começa a se experienciar, você começa a fazer as coisas, você começa a criar. Geralmente pessoas que trabalham com criatividade são mais felizes. Por quê? Porque é a nossa essência. Deus é o Criador. Logo, você também é um Criador, está na sua essência isso. Então você criar faz com que você se desenvolva. Quanto mais você aprender, quanto mais você criar, mais você se desenvolve. E como que você eleva a sua consciência? Informação. Quanto mais informação, mais partes de consciência você está pegando e colocando na tua. Isso vai fazendo com que você suba, digamos assim, nesses níveis de consciência. Você vai ficando mais... juntando outras consciências de outros aprendizados. Por exemplo, pegar um livro, pegar qualquer livro aqui. Pegar um livro que eu gosto aqui, por exemplo. Um cara que já não está mais entre nós, do Sriram, é um filósofo indiano. Então ele escreveu vários livros, isso aqui é um dos livros dele. Isso aqui é uma parte da consciência do Sriram, uma parte de conhecimento que ele adquiriu na vida. Eu peguei e li esse livro, a partir do momento que eu absorvi isso para a minha consciência, eu elevei minha consciência. Simples assim. Então eu estou pegando uma partezinha da consciência de alguém e estou colocando dentro de mim. Tá? Assim que você eleva a consciência. Então vamos lá. Entenderam isso? Tudo é consciência. Estamos aqui numa energia densificada, quanto mais vai subindo as dimensões, mais sutil vai ficando. Tá? Isso é o básico para que a gente possa entender como que o universo funciona, como que as coisas funcionam, para que a gente possa falar das leis da vida. Tá? A vida existe para experienciar, não é para você sofrer. Isso foi muito pregado em religião, que nós somos pecadores, estamos aqui para pagar nossos pecados e para sofrer. Tá? Eu nunca acreditei nisso, desde criança eu nunca acreditei nisso, e fui atrás de outras informações inclusive do Oriente, que o Oriente é o antro espiritual, né? Muita coisa espiritual vem do Oriente. Estamos falando aqui, o indiano, por exemplo, né? Então eles têm no Ocidente foi muito colocado isso. Por quê? Poder. Então eu coloco medo nas pessoas. Você não pode errar, você não pode pecar, você vai para o céu, você vai para o inferno, isso e aquilo. Foi muito colocado em relação a criar um poder, criar um medo. Como que você consegue controlar alguém? Pelo medo, tá? Deus está tendo experiência através de nós, seria isso? Exatamente. Deus experiencia as coisas através de nós. Então, quanto melhor você se sentir, mais Deus vai te dar oportunidades para que você se sinta daquele jeito. Você acha que Deus quer sofrer? Não. Se você está sofrendo, você está contra a sua essência. Deus quer experiências boas para a gente. Então, quanto mais você se sentir melhor, quanto mais grato você for pela vida, mais você vai atrair dessas situações, dessas experiências para que você sinta aquilo de novo. Porque é isso que Deus quer. Tá? Pensa assim, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu experiencie a vida, que eu seja feliz. Pessoas que gastam o seu dinheiro, investem o seu dinheiro em experiências, são muito mais felizes do que pessoas que consomem com coisas materiais. Lembra que eu estava falando da nossa live foi a primeira live lá do Como Ser Feliz. Diferença entre prazer e a felicidade de fato. Né? O prazer ele vem dos órgãos dos sentidos. Então eu sinto um prazer momentâneo e acabou. Prazer momentâneo, insatisfação. Prazer momentâneo, insatisfação. E a felicidade ela é uma coisa contínua, uma coisa que não acaba. E geralmente a felicidade ela vem muito mais da experiência do que uma coisa material. Tá?
Comi uma coisa hoje, opa, qual que é o sentido? Paladar. É o prazer. Tá? Não é que eu estou feliz, não. É o prazer que eu estou sentindo. É a satisfação que eu estou sentindo. Mas logo vem a insatisfação e eu quero repetir aquilo ali, quero comer de novo. Então a felicidade é o que deve ser, é o que todo mundo deveria viver. Tá? Então vamos lá. Primeira lei que eu quero falar. Vou falar de duas aqui, tá? Duas principais. A primeira que eu quero falar é a lei da vibração. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? Tudo é vibração. E de fato, né? Tudo é vibração, tudo está vibrando. Você colocar um ultra mega master microscópio na gente, vai aumentando, você vai ver os átomos vibrando. Não, tudo é vibração, tudo está vibrando, né, nesse mundo. Só que a gente não percebe, né? Com o nosso olho físico a gente não consegue perceber isso. Quanto mais dimensões você vai subindo, quanto mais sutil vai ficando, mais você percebe essa vibração. Tá? Então o que é importante a gente entender? Se tudo é vibração, se tudo é energia, a gente atrai energia semelhante. Então energia semelhante atrai energia semelhante. Então você está falando, né, você está vibrando na escassez, você vai trazer situações de escassez. Está vibrando na alegria, você vai trazer situações de alegria e assim por diante. Porque energia semelhante atrai energia semelhante. Aí é a questão de você cuidar da tua vibração, da tua energia, o que quer que seja. Tá? Tem até um cara que ele se chama David Hawkins. O David Hawkins ele fez um estudo muito bom, assim. Eu gostei muito do estudo dele, que são dos níveis de consciência. É meio difícil você achar os livros dele. Ele foi um psiquiatra. É meio difícil você achar os livros dele, porque os livros dele em português não tem todos e são bem caros. Você acha eles em inglês ou em espanhol. Então eu tenho 9 livros dele, só que em espanhol. Eu achei em PDF, que cada livro é tipo 300, 400, 500 reais. Então eu consegui encontrar esses livros em PDF, baixei e imprimi. Eu tenho todos eles ali no cantinho. Vou mostrar aqui. Esse daqui é muito legal. Se chama Transcender los Niveles de Consciência. Aqui ele coloca toda a escala de iluminação, toda a escala em relação aos níveis de consciência. Então você pega, deixa eu ver se eu acho a tabelinha dele. Aqui. Aqui tem a tabelinha dele dos níveis de consciência. Então esse nível de consciência fala o que pra gente? Ele mostra pra gente a emoção que você tem em cada nível de consciência que você tem, tá vibrando, digamos assim. Ele coloca inclusive uma numeração, que é a calibração da tua energia. Ele fazia isso, ele calibrava a energia pela vibração, pela energia que a pessoa estava emanando. Tudo emana energia, tá? Coloca aí radiação, por exemplo. A parede que você está aí do seu lado, ela emana uma radiação. A luz que está na tua cabeça emana uma radiação. Nosso corpo emana uma energia também, tá? Isso você pode ver por aparelhos. Inclusive tem um aparelho que fala daí da radiação que é prejudicial, né? Então tem o chamado Geiger-Miller, então, que é uma radiação, um aparelhinho que vai medir a radiação, se você está emitindo radiação. Então, por exemplo, se você tem... Uma vez eu estava indo para a Argentina, tinha uma pessoa com a gente que tinha feito um tratamento na tireoide com iodo. E o iodo, a vida média dele, se eu não me engano, é 60... eu não vou lembrar. Sei que a radiação ela vai diminuindo. E quando essa pessoa foi para a Argentina com a gente, passou lá pelas Polícia Federal ali e tudo mais, os caras ficam com um Geiger-Miller para ver se aquele carro está emitindo radiação. E aquela pessoa estava emitindo uma radiação prejudicial, porque ela estava ainda com resquícios de iodo no organismo. Então o aparelho detecta. Então o que o David Hawkins fez? Ele pegou e começou a listar que a mais baixa ela vibra em 20 e ela é a vergonha. Depois vem em 30 e é a culpa. Depois vem a apatia, sofrimento, medo, desejo, ira e orgulho. Tudo isso daqui é abaixo de 200, tá? E 78% da humanidade está abaixo de 200, nessa vibração abaixo de 200. Por isso que tanta gente sofre. Se você transcender esse 200, essas escalas aqui de nível de consciência, você já está diferente da maioria da humanidade, tá? Depois que você transcendeu isso, você tem ali calibração de 200, que é a coragem. Depois é a neutralidade, a vontade, depois a aceitação, depois a razão. Quem que vibrava na razão? Einstein, por exemplo.
Depois, amor, Gandhi vibrava no amor. Depois, alegria, que está em 540. Depois tem a paz, que é em 600. Depois tem a calibração da iluminação, que é de 700 a 1000, que é a consciência búdica, que é a consciência que uma pessoa que atinge Buda, o estado de Buda, que é a iluminação, ela vibra nessa escala alta. E bem acima de 1000 falam que é a consciência crística, que a gente não tem ainda a ideia do que é a consciência crística, porque é extremamente alto, tá? Então a gente atrai o que a gente está vibrando. Uma pessoa que ela, por exemplo, ela sofreu, vou falar isso, por exemplo, a níveis mais, saindo um pouquinho dessa questão espiritual, tá? Falando mais aqui do mundo que a gente vive, uma coisa mais do dia a dia. Eu vejo aqui no consultório, por exemplo, pessoas que sofreram muito de rejeição na infância, seja do pai, seja da mãe, essa pessoa, ela acaba atraindo de alguma forma, ela vibra essa rejeição, porque está incrustado nela, e ela acaba atraindo situações de rejeição para a vida dela. Então daí o marido rejeita, a esposa rejeita, não consegue, sempre na rejeição. Então quando você tem uma dor muito grande na sua vida, a gente fala que tem 5, né? Tem até um livro que fala dessas dores, que é as 5 feridas emocionais. Então tem a traição, a injustiça, o abandono, a rejeição e tem mais um que eu não estou lembrando. Nossa, eu li esse livro na pandemia, então foi 2020 que eu li esse livro. Então imagina, uma pessoa que passa por uma dor dessa, lá no passado, que é a dor que rege a vida dela, se ela não olhar para isso, rege a vida dela, ela fica vivendo aquela situação o resto da vida. Sempre situações de abandono, sempre situações de rejeição, sempre situações de traição, de injustiça e tudo mais, tá? Então se você não olhar para isso, você vai sempre estar atraindo situações desse jeito. Por quê? Porque você está vibrando isso. Tá? Isso que é a questão da energia. A energia semelhante atrai energia semelhante. Tá? Eu sou uma pessoa que estou sempre pensando negativo. Você vai atrair pessoas que pensam negativo com você. Tá? Você se iguala, isso é importante. Você se iguala ao ambiente que você frequenta. Tá? Por exemplo, tem um vídeo na internet que eu falei dele em outra live. Que os caras pegam um metrônomo, não é um metrônomo. Para quem não sabe, metrônomo é aquele aparelhinho que ele vai fazendo a marcação de tempo para músicos, né? Para o tempo da música, tipo tuc, 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 tuc. Então a pessoa coloca, acho que são 40 ou 400, 40 metrônomos, 400 metrônomos, e ele coloca, deixa eu abrir o vídeo aqui, não, 32 metrônomos, e bagunça tudo eles estão todos fora de sincronia. Eles estão balançando tudo em fora de sincronia, fora de tempo, um está comendo o tempo do outro e tudo mais. Em 4 minutos ele acaba voltando, ele acaba ficando, todos eles acabam vibrando igual. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou ligar aqui no notebook, eu vou filmar a tela do notebook para vocês verem. Aqui, deixa eu virar a tela. Dá para virar a tela? Dá. Aqui. Tá vendo aqui? 4 minutinhos, isso aqui são os metrônomos. Deixa eu ver se o som tá ligado. Aqui. Olha lá. Tá tudo fora de sincronia. E ele deixa. Então vai passando o tempo, eles vão se sincronizando. Vai vendo os palitinhos, ó, tudo bagunçado. Tá mais certinho. Tem um aqui no cantinho, ó, que tá ainda meio bagunçadinho, tá vendo? 4 minutos, 3 minutos e pouco, eles já estão todos sincronizados. Ó. A própria vibração do som do metrônomo faz com que eles se igualem. Né? Tem até estudos científicos fáceis da gente compreender isso, que luz, o que é luz, o que é cor, é vibração, o que é som, é vibração. Então tudo é vibração, né? Tudo é energia. Então o que você está ali se igualando, o ambiente, a questão da ambiência que eu estava falando. Se
você ficar andando com gente que só reclama da vida, você vai se igualar. Simples assim. Você pega essa energia, você acaba ficando muito próximo disso. Se você andar com pessoa próspera, que é de bem com a vida, que é feliz da vida, você vai entrar nessa energia. A gente chama de egrégora, né? Egrégora é um conjunto de energias, de intenções que tem ali. Então, pessoas que se juntam numa igreja, por exemplo, para rezar e tudo mais, tudo com intenção amorosa, você está criando uma egrégora de amor, né? É isso que a gente fala. Se eu vibrar as dores do passado, passo isso para meus filhos, inconscientemente você passa através dos seus comportamentos. Por quê? As experiências que você teve na tua vida, lá do passado, elas geram crenças em você. Você acredita em alguma coisa devido a essas experiências. Essas crenças fazem com que você pense de determinada forma. Você pensa de determinada forma, então você sente através dos seus pensamentos. Pensei algo, senti. E a emoção, ela vem até da palavra ex movere do latim. Então é colocar em movimento. Espera aí, deixa eu arrumar o microfone aqui. Ex movere, colocar em movimento. A emoção coloca em movimento. Ou seja, a emoção faz com que eu me comporte de determinada forma. Com raiva você vai agir de um jeito, triste de outro jeito, de acordo com as suas experiências do passado. Você está condicionado, você repete esse padrão. E esses comportamentos geram os resultados nos seus filhos. Tá? Você vai passando, você vai passando, vai passando, vai passando. Por isso que é muito importante a gente quebrar as crenças dos nossos pais. Porque imagina, por exemplo, os meus pais ali, década de... Meu pai está com uns 60 anos, década de 60. Na década de 60 ele aprendeu o que é o mundo. Né? Porque principalmente essas coisas vêm de 0 a 8 anos de idade. Tá? De 0 a 8 anos de idade por quê? O nosso córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa, não está 100% desenvolvido até essa idade. O córtex pré-frontal ele é como se fosse um filtro do que a gente aceita ou não aceita. Então, se você falar para uma criança que tem uma vaca voando lá fora, ele vai querer ver a vaca voando lá fora. Se eu falar isso para você, você vai falar, o Michel tá maluco, vou sair dessa live. Você vai desligar lá e ir embora, porque eu tô doido. Por quê? Porque a criança ela não tem muito esse filtro, ela acredita. Para ela se torna uma verdade, ela absorve. Falam, né, que a criança é uma esponja, absorve tudo. E é por isso, porque não tem o córtex pré-frontal 100% desenvolvido. Então, a gente repete esse padrão de 0 a 8 anos de idade. Então, imagina, meu pai com 0 a 8 anos de idade, ele aprendeu o mundo ali na década de 60, que é um mundo que não existe mais. A quantidade de informação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do próprio cérebro do ser humano, já mudou. Então ele me ensinou o que ele aprendeu lá na década de 60, e se eu não olhasse para mim, para quebrar as crenças dele que ele me ensinou, ele tá falando tipo os pais, tá? Pai, mãe e tudo mais. Se eu não quebrasse as minhas crenças que eu peguei deles, que eu herdei deles, que a gente herda as crenças deles, eles que mostram o mundo pra gente, ó, o mundo é desse jeito. Se eu não quebrasse essas crenças, eu estaria vivendo com uma mente da década de 60 num pleno 2023. Então a gente tem que ir quebrando as crenças dos nossos pais. Até hoje a gente tem que ir quebrando. Essa semana eu tive alguns insights de alguns comportamentos que eu estava tendo. Eu falei, nossa, isso aqui é do meu pai, isso aqui não é meu. Até hoje. Então é um trabalho constante. Você sempre vai estar encontrando alguma coisa que você está carregando dos seus pais ou de quem te criou. Não necessariamente precisa ser o pai ou a mãe, tá? Mas de quem te criou. Tá? Então essa é a lei da vibração. Você tem que compreender o que? Energia semelhante atrai energia semelhante. Então, eu quero ser feliz. Ande com pessoas felizes. Eu quero fumar cigarro. Ande com pessoas que fumam. Você quer começar a fazer exercício? Pega um grupo e vai andar no bosque, sei lá. Você vai encontrar. Estou falando andar no bosque porque aqui na minha cidade tem um bosque aqui que o pessoal anda, tá? Se tá alguém assistindo que não é daqui. Então assim, você se iguala. Se você quer se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa disciplinada, uma pessoa assim assado, encontra um grupo que é desse jeito e dê um jeito de entrar nesse grupo. Que você vai se tornar na força, na energia, na vibração. Tá? Automaticamente você vai adquirir novas crenças, novas visões que está de acordo com esse grupo, que está de acordo com essas pessoas. Aí você vai conseguir mudar de maneira muito mais fácil. Tá? Pode perceber que geralmente o ansioso anda com o ansioso. O de mal com a vida anda com o de mal com a vida. O mal-humorado anda com o mal-humorado. E assim é.
grupos, né? Criando-se grupos. Então vamos lá, vamos para a segunda lei que eu quero passar para vocês, que é a lei da causa e efeito. Tá? Essa lei da causa e efeito, também conhecida como karma. Muita gente fala, meu karma aguentar isso, meu karma aguentar aquilo. Então vamos lá, o que é importante? Basicamente, o que é a lei do karma? A lei do karma, ela é aquilo que você semear, você colherá. É simples assim, dá para acabar a live aqui, tá? Eu vou explicar mais coisas. Por que a lei do karma ela é importante? Tá? Em nível universal, em nível da criação, em nível de Deus, digamos assim. Porque muito é empregado de céu e inferno. Só a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos. O universo tem um pouquinho mais que isso aí. Então imagina, dentro de 4,5 bilhões de anos, a nossa média hoje, atual, é de mais ou menos 80 anos. Tá? Já teve épocas que o ser humano vivia 30 anos. Hoje é 80. Então, por causa de 80 anos e de erros que eu cometi dentro desses 80 anos, eu vou queimar no inferno a eternidade? Cara, é muito injusto. Que Deus injusto que é esse, né? Então eu comecei a estudar essa questão de karma. O que é isso? O que isso quer dizer? E é simplesmente porque Deus é justo. Justamente porque Deus é justo que isso existe. Por quê? Porque não tem sentido. O castigo eterno, ele é uma coisa ilógica. E sempre, não importa o tamanho do seu erro, ele faz causa e efeito, tá? Você errou, é a causa. Gera um efeito negativo em alguém ou algumas pessoas, na humanidade, o que seja. Esse efeito negativo, ele é finito. Em algum momento ele vai acabar, em algum momento ele vai transcender aquela dor. Então toda causa tem efeito finito. E causas finitas não geram efeitos infinitos. Ou seja, é o princípio do que é dito na reencarnação. Tem gente que fala, eu não acredito em reencarnação, eu vou desligar a live. Analisa de outro ponto de vista, para de ser cabeção, analisa do outro ponto de vista. Enxerga as coisas de pouquinho de longe, se afasta da ilha que você vive para você enxergar e ver se faz sentido para você. Tá? Eu já li livros de tudo que é religião, de hinduísmo, de evangélico, católico, espírita, nossa, já li de cético, né, totalmente cético, budista, eu já li livro de tudo que é forma. Por quê? Todos os pontos de vista. E onde que todos esses pontos de vista divergem, se encontram, né? Todos têm uma ordem superior que muito inteligente, que é essa consciência chamada Deus, que rege tudo. Todos, não importa. Até o ateu. Até o ateu. Tem alguma questão ali que fez com que as coisas fossem da forma que é. Que é tudo muito perfeitinho. O oxigênio, o carbono e tudo. Por quê, cara? Como é que é tudo tão certeiro? A distância que a gente tem do Sol, né? Tudo certinho para que a gente tivesse a vida. Como? Quer dizer, alguém arquitetou isso. Alguém arquitetou isso. Tá? Então é importante você sair um pouquinho da bolha que você vive, seja religiosa, seja do grupo que você anda, e comece a enxergar. Porque muita gente não acredita em reencarnação. Mas espera aí. Então é uma vida, a gente tem direito a uma vida na criação, e se a gente errar nessa vida, a gente vai sofrer a eternidade. Não tem sentido. Né? Você para poder falar, não tem sentido, não é justo. Não tem nem um pouco de justiça nisso. Se Deus é justo, peraí. Tem alguma coisa a ver, né? Então eu errei. A sua própria consciência fala, preciso equilibrar esse erro que eu fiz. Você volta para você poder aprender alguma coisa. Como que você aprende? Informação. O que é a informação que eu falei no começo da live? É você expandir sua consciência. Quanto mais informação, mais você vai expandir a consciência. E expandir a consciência mais próximo do Criador, de Deus. É assim que vai funcionando. A gente vai subindo os degraus, digamos assim, tá? Pensa que, digamos que almas comuns, elas reencarnam devido aos desejos e apegos mundanos. Por isso que o próprio budismo fala muito de desapego. Não se apega a nada, né? Esteja no mundo,
Viva o mundo, aproveite o mundo, come o que você quer comer, se diverte do jeito que você quer se divertir, mas não tenha apego. Fique bem com aquilo e fique bem sem aquilo também. Tá? Quanto mais você desapegar, menos sua consciência vai querer voltar para cá. Por quê? A ideia não é voltar para cá. A ideia é voltar para a fonte, voltar para Deus, para outras experiências. Né? A gente não deixa de existir. A gente simplesmente retorna para outras experiências. E acredito eu que melhores que essa aqui. Melhores que essa aqui na Terra, que aqui tem muito sofrimento. A egrégora da Terra, ela é muito sofrida. Ela é muito de competição. Muito de competição. Um quer passar por cima do outro e tudo mais. Né? Então por isso que as pessoas ficam voltando, porque está sempre querendo passar um por cima do outro. Aí cria o que é chamado karma, que a gente fala. E dizem que almas superiores, chamadas superiores, como Jesus, por exemplo, elas vêm à Terra para apontar o caminho para a gente. Apontar o caminho, qual que é o caminho que a gente tem que seguir. Tá? Então, o que é isso, Michel, de almas? Tem as idades das almas, né? Estou falando de estudos que eu fiz, tá? Então tem alma que é mais antiga e alma que é mais nova. Então, a consciência, a alma, a consciência que encarnou como Jesus é uma alma muito antiga, tem muita sabedoria, aprendeu muito já. Na base do quê? Vivência, experiências, adquirindo informação, aprendendo, se torna a consciência crística, que era ele próprio, né? Ele encarnou para mostrar pra gente, falar, vocês estão no caminho errado, estão fazendo cagada aí, tem que vir por aqui. É aqui o caminho. Eu e meu pai somos um. O que isso quer dizer? Eu sou parte de Deus. Então não é uma coisa... Ele veio mostrar que não é um distanciamento, como foi interpretado. Né? Hoje é muito interpretado como um distanciamento. Que Jesus é uma alma assim, nossa, é inalcançável. Então te afastou de Deus ao invés de te aproximar de Deus. Porque Jesus era o perfeito. Então, cara, eu não vou ser Jesus. Ele é perfeito. Então você muitas vezes nem olha você como alcançar a salvação. E Jesus falava que a gente consegue fazer o mesmo que ele. É só a gente ir pelo caminho certo. Eu e meu pai somos um. Vós sois deuses. Então tem 1 milhão de frases que foi dita, 1 milhão de coisas que foi dita que distorceram com o tempo. Né? Isso começa a mostrar a distância que a gente tem da própria Bíblia, por exemplo. Primeiro que não foram nem os apóstolos que escreveram a Bíblia. Segundo que a Bíblia ela foi impressa, acho que foi em 1845, 1945, a prensa foi criada, e ali que foi impressa a Bíblia. Então olha a distância que a gente tem. Então a Bíblia foi escrita por pessoas que conheceram pessoas, que conheceram pessoas, que conheceram pessoas, que conheceram pessoas, que ouviram falar dos apóstolos que falaram tal coisa. Então imagina o telefone sem fio de tudo que foi criado. A gente não tem informação pura. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foi descoberto um vaso enterrado, até o nome desse cara, acho que é Nokovic, um vaso enterrado com textos ali. Textos que eram outros evangelhos. Então, 1945, agora que a gente está tendo acesso. Em 1970, foram traduzidos. Que estava escrito em sânscrito, se eu não me engano. Foi traduzido. Aí, a partir do momento que foi traduzido, aí que a gente começou a ter acesso a isso. Só que ninguém fala disso. Por quê? Porque já está tudo implementado, um monte de coisa distorcida. Né? Então, ali não é a informação pura do que Jesus veio dizer. Eu sei que tem uma resistência aí. Eu sei que você está me ouvindo, tem uma resistência grande. Falar tudo que me ensinaram é mentira? Não, mas tem distorção. Olhe sempre com o pé atrás. Será que foi assim mesmo? Será que era isso que ele queria dizer? Então começa a olhar para o outro campo, começa a olhar para o outro lado. Fala, realmente não faz sentido. Porque se tivesse tanto sentido assim, em 2000 anos a gente deveria ter aprendido, né? Se a gente estivesse seguindo certinho, era para ter aprendido. Por que não aprendeu? Por que o pessoal está cada vez mais egoísta? Por que cada vez mais a gente só vê o pessoal se animalizando? Fica cada vez mais animalizadas as pessoas. Não estão mais humanas, estão mais animalizadas. Por quê? Será que realmente foi interpretado certo?
Será que o caminho é realmente esse? Espera aí. Aí você começa a questionar. Eu sempre fui muito questionador, questionar tudo. Falei, não, espera aí, será que é bem assim? Aí você vai em volta disso. Você não fica só nisso, você vai em volta disso, pega tudo de informação que você consegue em volta de algo que você está questionando. Para você conseguir entender, pelo menos por outro, ou ter outros pontos de vista, ter outros ângulos para você enxergar aquilo ali. Porque senão você fica, o que te falarem você acredita e pronto, a tua vida é regida por aquilo ali. Então não, peraí, eu tenho controle do que entra na minha mente e do que eu acredito. Então, outro me falou, eu vou questionar. E é importante você, além de questionar outro, questionar a si próprio. Questiona o seu próprio pensamento. Por que eu estou pensando isso? E começa a questionar, para que você enxergue de outros lados. Enxergue de outra forma. E quando você começa a estudar como que a religião foi criada, foi implementada, é aí que você desanda. Porque foi tudo em relação a poder, 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 poder. Tiraram tudo o que fazia o homem se aproximar da condição que Jesus tinha para colocar o homem como, tipo assim, eu sou um, desculpa a palavra, mas tipo, eu sou um merda e eu tenho só que ficar quietinho aqui na minha e obedecer. É isso que foi implementado cada vez mais. Foi no ano de 367 depois de Cristo, juntaram ali um grupo de bispos e tudo mais, pegaram e montaram ali o que era chamado como Bíblia, esconderam 1 milhão de textos, mandaram queimar textos. Monges que tinham os textos originais enterraram, porque isso não pode se perder, enterraram e alguns textos a gente está encontrando aos poucos. Então esse de 1945 foi encontrado agora, né? Se chama até, vou até procurar aqui, se você quiser ler, se você quiser estudar, você encontra para comprar. Você pegar que Nag Hammadi foi encontrado, você colocar aqui Biblioteca de Nag Hammadi, tá? São escritos ali mais originais, digamos assim, tá? Vai ter para você comprar, você acha até na Amazon, só que eu acho que daí você vai encontrar em inglês, tá? Mas é você olhar, ver de outros ângulos, né? E começar a perceber o que realmente está acontecendo. Paulo Sérgio, você pertence a alguma religião? Não, não tenho nenhuma religião, nenhuma. Eu não sigo a religião porque eu acho coisa minha, tá? Que a religião ela te prende muito, ela faz assim. Você só olha para isso aqui, obedece isso daqui, pronto. Então eu prefiro ficar assim, livre, e eu posso enxergar de todos os ângulos. É como se fosse um aquário dentro do oceano. Então as religiões são vários aquários. Porque eu conheço muita gente de várias religiões e todos já falaram, a minha que é certa. Não, é a minha que é certa. Não, é a minha que é certa. Então isso foi me afastando da religião, sem vontade da religião, porque eu via que, você tá errado e eu que tô certo, você vai pro inferno e eu tô salvo, sabe? Isso da minha vida, tá? Falando da minha experiência de vida, falando que é assim com todo mundo. E então eu fui pro campo da espiritualidade, que é o quê? Eu olho tudo, olho todos os campos, não fico só na religião, eu olho tudo, o todo. Deus é o todo. Deus não é religioso. Jesus não é religioso, né? Jesus não era religioso. Ele só veio pregar o amor. Pega daí na Índia, Krishna. Krishna vem de onde? Vem de Krishna. Jesus, Cristo. Tudo tem ligação. Tudo faz parte do todo, né? Então o que ele vem ensinar? Amor. O que Buda vem ensinar? Muita gente nem acredita em Buda, mas vamos lá. O que Buda vem ensinar? Amor. O que Jesus veio ensinar? Amor. O que Maomé veio ensinar? Amor. O que Gandhi veio ensinar? Amor. Tudo é amor. Por que você vai se prender numa religião? Olha pro amor, que é o que Deus quer ensinar pra gente. Tá tentando mostrar pra gente, ó, faz tempo. E a galera vê o quê? Não, o meu amor é maior do que o teu por causa da minha religião. Então a religião, ela gera uma separatividade. Que separa. Você separa. Você cega. Então eu preferi não ter uma religião, tá? Não seguir uma religião específica. Deus não é um ditador que te faz sofrer. Ele é essa questão do karma, falando dessa questão do karma, né? Não é Deus que faz você sofrer, você reencarna, você tem que aprender. É a sua própria consciência, né? Porque essa densidade do corpo, digamos assim, do corpo humano, ele
cega muito a gente, ele faz a gente perder muita informação, não ter acesso a muita informação. E quando a gente morre, quando a gente sai do corpo, a gente lembra de tudo. A gente fala, não, preciso voltar. A sua própria consciência quer voltar. A própria consciência. Sabe o tal do peso na consciência? É a forma mais clara de você entender isso. É peso na consciência. Tá? O ideal é o quê? Você entender qual que é a sua intenção diante das suas ações. Intenção. O mundo é gerado por intenção. Você percebe muitas vezes pessoas que trabalham com a mesma coisa, fazem a mesma coisa, basicamente assim, de trabalho. Uma está dando muito certo e a outra está dando muito errado. Por quê? Por causa da intenção que é colocada ali. O que gera a energia mais forte? A sua intenção nas coisas. Qual que é a sua intenção ao falar com uma pessoa? Qual que é a sua intenção ao xingar e querer ofender outra pessoa? A intenção é a energia mais forte. A intenção. Então, a intenção vai gerar o karma. Entendeu? Eu sempre tive a intenção realmente de colocar o outro para baixo, de me sentir superior ao outro, de fazer isso, de fazer o mal. Toda a sua intenção sempre foi má. Aí quando você morre, aí você tá lá fora do corpo e fala, nossa, cara, fiz muita coisa errada. Preciso consertar isso. Aí você retorna. Você volta. Por quê? Porque a tua essência é divina, tá? A sua essência é amor. A sua essência é de Deus, é amor. Você é o Criador. Você é parte de Deus. Então, quando você está lá fora, você sente muito esse amor. Só que daí você sai e fala, fiz algumas cagadinhas, né? Fiz algumas coisinhas erradas. Preciso retornar. Então, a sua própria consciência já escolhe. Tá? Essa aqui é a lei do karma. A própria energia dá conta disso. É uma lei imutável. Uma lei imutável, não tem como modificar isso. Então, o que leva as pessoas a errarem aqui? O ego. O que é o ego? Muitas pessoas se identificam com o ego. E o ego é a individualidade, né? O ego, ele foi criado para gerar a individualidade. Então, imagina, Deus cria várias consciências e essas consciências têm a sua própria individualidade. Você tem o livre-arbítrio que ele fala. Então, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você tem a sua própria individualidade. Hoje eu aqui sou o Michel. A minha individualidade, Michel. Minha identidade, Michel. Então você começa o que é o ego realmente? E o ego, ele é importante. Só que a partir do momento que o ego percebe que ele está em perigo, é aí que começa a dar problema. Porque o ego ele vai deixar de existir. Quando a gente está falando de retornar à fonte, retornar para Deus, o ego deixa de existir, não tem mais individualidade. Você se une às outras consciências e é uma só consciência que é Deus. Então, o ego não quer deixar de existir, por isso que ele quer te prender aqui, por isso que você fica fazendo coisa errada. Por isso que eu falo tanto de, vive consciente, vive mais consciente do que você está fazendo. Olha, cuidado com a sua intenção ao se direcionar para os outros. Porque os outros também são partezinhas ali de Deus. Você está odiando alguém, você está odiando uma parte de Deus. Tá? Então é importante você cuidar da sua intenção. Por isso que é tanto dito de amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O que isso quer dizer? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Como que Jesus amou a gente? Incondicionalmente, ou seja, não tem condições. Eu não preciso te amar só porque você me deu um presente. Eu te amo simplesmente por ser quem você é. Não tem condição, não precisa de uma condição para amar. Simplesmente é. Simplesmente é, que é a essência de tudo, que é o amor. O amor é a essência, a base de toda a criação. Se não existe amor, não existe criação. Tá? Então, umas coisas que o ego faz. O egoísmo, por exemplo. Então, o egoísmo torna a pessoa totalmente infeliz. Por quê? Porque vai contra a sua essência. Totalmente contra a sua essência. A gente não está aqui para ser egoísta. A gente está aqui para ser altruísta. A gente está aqui para ser altruísta e não egoísta. E a humanidade vive, em geral, generalizando, lógico. Tem pessoas que não são assim. Mas, no geral, as pessoas elas são egoístas. Por quê? Porque egoísta vem do ego. Eu cuido só de mim. Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer, medo de morrer, medo disso e aquilo.
medo de deixar de existir, tá? Isso gera essa questão do egoísmo. E uma coisa que é importante, que eu até marquei aqui, que Deus sempre manda uma ajuda espiritual para almas perdidas. Ele sempre vai mandar, ele nunca vai abandonar ou deixar na mão. Aqui é o próprio projeto avatárico, né? Então, por exemplo, Jesus era um avatar. Então, Gandhi era um avatar. Madre Teresa era um avatar. Buda era um avatar. Krishna era um avatar. Tem um monte de avatar que vem trazer a mensagem, vem mostrar o caminho. Vai por esse caminho, por esse caminho. A linguagem é diferente de cada avatar. Sempre é diferente. Mas é a mesma. Se você ler os livros e colocar na ponta do lápis ali, é exatamente a mesma mensagem. É a linguagem só que é diferente. Mas é sempre a mesma. Então você fala que, opa, aquilo ali tudo está vindo da mesma fonte. Tem o meu projeto aqui do meu perfil, né? Tem esse perfil aqui, que é o Michel Blum Oficial. E tem outro perfil que é o Brater, Projeto Brater. Brater, ele vem da palavra, é a etimologia da palavra brother, do inglês. Brother, irmãos. Da onde que vem? O que é Brater? Brater significa todos vindos da mesma fonte. E é isso que é. Todos nós somos vindos da mesma fonte. Tá? Então você pode perceber que a linguagem é igual. A linguagem é diferente, desculpa. Mas a essência da mensagem é sempre a mesma. É que a gente está aqui muito ligado no que Jesus disse. Mas, se você olhar os outros, o que os outros acreditam, e a mensagem que esses outros seres passaram é a mesma. É a mesma mensagem. Então você começa a compreender um pouco melhor, compreender mais do que está acontecendo. Fala, o que estão querendo dizer para a gente? O que a gente não está seguindo? Tá? A vida ela é um jogo de aprendizado. Quem para de aprender morre. É básico isso. Quem para de aprender já morreu. Então casos assim de depressão e tudo mais, você vê que as pessoas geralmente elas pararam de aprender. O que mais causa... Nossa, eu não sei descrever a minha sensação, não sei descrever isso em uma palavra, numa alegria, é uma satisfação diferente do prazer que eu estava falando. É justamente aprender. Então eu implemento algo na minha vida desde 2011, que é aprender algo novo todos os dias. Todos os dias eu quero aprender alguma coisa nova. E se eu paro de aprender, se eu estou ali há uma semana, 2 semanas sem aprender nada, eu começo a ficar meio que perdido. Começo a ficar meio que, tá tudo dando errado, tá tudo ruim, o que tá sentindo? Tô sentindo uma coisa ruim. Aí que eu me ligo, falo, eu parei de aprender. Eu tenho que voltar a aprender as coisas. Aprende, 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 aprende. Aprende. Aprende algo novo todos os dias que você vai ver o nível que você vai estar de alegria e de satisfação com você mesmo. Olha, Ju, todos somos um. Exatamente, todos somos um. Você machuca o outro, você está se machucando, você está machucando a si próprio. Porque em algum nível nós somos um só. É uma pirâmide, nós estamos aqui embaixo, todos separados. Parece que está separado, mas não está. E daí você vai subindo, 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 todos nós somos um, nós somos uma consciência. É assim que é. Então a ideia é você soltar o ego e buscar Deus. Vamos lá, tá uma pergunta grande aqui. Eu vou passar outras coisinhas aqui. Vejo que sempre vivo pelos outros, tenho dificuldade de viver meus objetivos. É como se sempre tivesse que estar disponível para servir os outros, mas sofro com isso. Tá, lembra da intenção, Paulo. Intenção. Qual que é a sua intenção em estar sempre servindo os outros? Todos os casos que eu tratei aqui em consultório de pessoas com esse perfil, eu estou sempre querendo servir os outros, servir os outros, servir os outros e me deixo de lado. Isso é o quê? Isso é um vazio que você está querendo preencher, tá? É uma frase que eu sigo. Me mostra o seu exagero que eu te mostro o seu vazio. Então vamos lá, você está aí com essa questão. Está sempre querendo viver pelos outros, mas se esquecendo de você mesmo. Você está buscando a aceitação dos outros. A sua intenção, você analisa isso, tá? Falando isso em consultório, o que eu vejo? A intenção não é necessariamente servir o outro.
mas é muito mais ser aceito pelo outro. É uma carência de amor do outro. Então eu fico tentando agradar para poder receber esse amor, por causa de alguma carência que você teve lá do passado. Tá? Analisa se isso bate para você, se isso faz sentido para você. Tá? Não agora, quando você estiver em silêncio, estiver quieto e fala, meu, que carência que eu estou querendo preencher com isso? Porque o ideal é você olhar para você antes de tudo. E não é egoísmo, tá? Isso não é egoísmo. A gente está falando aqui de egoísmo, isso não é egoísmo. Olhar para você antes de tudo é você colocar a máscara em você no avião antes de colocar no teu filho. Porque senão você não consegue ajudar ninguém. Isso é amor próprio. Se eu não olhasse para mim todos os dias, eu não conseguiria atender ninguém mais. Porque eu ia estar aqui de mal com a vida, e eu ia estar nessa vibração, nessa energia de mal com a vida, e reclamando, e tá tudo ruim. Quem que ia chegar até mim e ia falar, meu, esse cara vai me ajudar, esse cara tem uma luz no fim do túnel para mim. Tantas pessoas que eu já trabalhei aqui, pessoa veio assim como, meu, eu vou tirar minha vida se isso aqui não funcionar. Se eu não estiver bem para lidar com essa responsabilidade, o que vai acontecer? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ter o meu controle emocional, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Senão não vai rolar, senão não vai adiantar. Terapeuta depressivo geralmente não vai ajudar ninguém, tá? Então você precisa olhar para você para que você possa ajudar os outros. Um fato importante: perdoar os semelhantes, perdoar. E quando a gente fala de perdão, muita gente fala, eu não vou perdoar quem me magoou, quem me machucou e tudo mais. A pessoa quer carregar aquele rancor. É uma escolha. Eu digo com toda convicção que o perdão, ele é uma escolha, tá? Ele é. Não adianta falar, não, mas não é fácil perdoar. Eu não estou falando que é fácil, mas é uma escolha. Então não, eu escolho ficar com esse rancor, ficar carregando essa pessoa o resto da vida. A pessoa está lá já, feliz da vida, livre, e você está ali carregando o rancor dela. Esse é o verdadeiro ressentimento. Passei por uma situação, me machuquei, eu posso soltar essa situação, eu perdoei a situação, eu vou viver minha vida. Não, eu prefiro guardar e ficar ressentindo, repetir o sentimento. Ficar ressentindo. Isso é verdadeiro rancor, verdadeiro ressentimento. É você não perdoar. Perdoar não é você concordar com a pessoa, não é você ser amigo da pessoa, não é você esquecer o que ela te fez. Mas lembra que somente pessoas machucadas machucam as outras pessoas. Se alguém te machucou, aquela pessoa está machucada antes de você. Ela só transferiu aquela dor dela porque ela não sabe lidar com a situação. Todo mundo está fazendo o seu melhor, no nível de consciência que está, no nível de aprendizado que está, de alma. Então, por que não perdoar? Perdoar vai me fazer bem, eu não preciso carregar o que é da outra pessoa. Já teve cliente que veio aqui e me roubou. Eu esqueci o cartão, não sei o que, fez o tratamento e saiu fora e ainda me ameaçou me processar se eu ficasse cobrando. Sabe, já perdi muito dinheiro com pessoa me roubando. Você acha que eu sinto raiva? Eu não, meu amigo, eu vou ser feliz. Eu que escolho como eu vou responder a vida, não o outro. Se o outro tem esse buraco dentro dele, ele vai ter que resolver. Eu não vou ficar carregando o outro nas minhas costas o resto da vida para falar que eu tenho raiva do outro, para falar que o outro errou comigo. Cara, vai ser feliz, irmão. Não precisa carregar o outro nas suas costas. Perdoa e vai ser feliz. Não tem nada que valha a sua paz. Nada. Tá custando a tua paz? Então tá muito caro. Perdoa. Larga, deixa de lado. Você não precisa carregar a dor do outro com você, tá? Deus quer que você ame tudo como parte dele. Isso faz muito sentido quando a gente está falando de perdão, perdoar o outro. Porque muitas vezes quando o outro erra com a gente, você sente aquela raiva, aquele rancor, aquilo tudo. Espera aí, será que eu nunca errei com ninguém também? Será que eu sou tão perfeito assim? Espera aí, em algum momento eu acho que eu errei. Até hoje erro, verdade. Então muitas vezes você precisa ser perdoado. Não é só você que precisa perdoar. Você precisa ser perdoado também, perdoada também. Então pare e analisa isso. A gente não é perfeito. A gente não está aqui numa vida perfeita, tá? Pensa que
tudo que for praticado, tudo, tá? Que for praticado para agradar a Deus, agradar o Criador, o que quer que você acredite, o universo, o que seja, tudo que for para agradar não gera apego. A gente está falando aqui do desapego, né? Você desapegar para você não precisar ficar retornando. Senão você quer repetir a experiência, né? Repetir. Então, tudo que for para agradar não vai gerar apego. Porque Deus não tem apego. Você vê livre. Livre arbítrio. Livre para ir onde você quiser. Tá? Uma frase importante, tá? Que é a última frase que eu vou falar aqui para vocês. Nunca alimente o ódio ou o desprezo. Isso acaba com a tua vida. Acaba. Você já quis comprar alguma coisa como, não sei, um carro, uma moto, uma peça de roupa? E a partir do momento que você colocou na cabeça que você queria comprar aquilo lá, você só ficou vendo aquilo ali na rua? Eu lembro em 2012, eu queria comprar uma Teneré 660, aquela azul. Nossa, eu só via aquela moto na rua. Não via mais nenhuma moto, só via aquela moto na rua. Por quê? Porque eu foquei naquilo ali. A gente só enxerga no mundo o que a gente está focando. Isso é muito incrível. A gente só enxerga o que a gente está focando. Olha como a gente é livre. Você escolhe o que você quer focar e vai ser a sua experiência aqui. O que você focar vai ser a sua experiência. Tem gente que fala de crise e essa briga de governo e não sei o que. Desde 2011 eu não ligo a televisão, eu nem sei o que está acontecendo. Crise, não sei o que. Cara, tá de boa, tá normal. Por quê? Porque eu nem olho para isso, eu nem vejo isso. Então para mim nem existe. A consequência é, eu não entro nessa vibração. Se você ficar alimentando ódio e desprezo de alguém que errou com você, ódio do governo, ódio disso e aquilo, desprezo de não sei o quê, você vai entrar nessa vibração, você vai começar a viver isso, porque é o que você está focando. O que você foca se torna a sua realidade. É simples assim. Eu lembro quando eu estava vendo carrinho de bebê pro Matheus, quando o Matheus nasceu. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanto carrinho de bebê na rua. Eu falei, eu nunca imaginei que tinha tanto carrinho de bebê na rua, eu só não via. Eu não enxergava nenhum carrinho de bebê. Quando eu comecei a procurar para comprar, comecei a ver um monte, mas toda a quadra que eu andava, era muito carrinho de bebê. Aí eu via os modelos, via isso e aquilo, e não sei o que. É incrível o poder do foco. Incrível. Então, Michel, eu quero melhorar de vida. O que é melhorar de vida? Eu tenho um trabalho assim, lidar com pessoas assim, isso. Beleza, começa a pensar só sobre isso. Só vai enxergar isso. Você vai começar a viver essa experiência. É muito simples. Se você parar para analisar, é muito simples. O que é difícil o ego não quer soltar aquilo ali. É o apego que a gente está falando. Muitas vezes você tem o próprio apego ao próprio sofrimento. Muitas vezes por carência. Por quê? Porque sofrendo, eu tenho a atenção das pessoas. As pessoas estão vindo ver como que eu tô. É o tal da criança com gripe. A criança que está doente, aí a mãe vem, faz uma sopinha, dá na boca, fica ali, faz um cafuné. Então isso é incrustado dentro das pessoas. Muitas pessoas. Muita gente. E é a tal da criança ferida que é dito, né? Você tem que curar a sua criança ferida para que você possa se tornar um adulto sadio. Por quê? Porque senão você fica vivendo querendo fechar esse buraco, essa carência e tudo mais. Aí isso é uma coisa inconsciente, tá? Não digo inconsciente, mas subconsciente. Né? Por isso que aqui na terapia eu trabalho de cima para baixo, do mais superficial para o mais profundo. Vamos ver quais são suas emoções, vamos ver quais são seus pensamentos, vamos ver quais são suas crenças, para depois a gente chegar nessas experiências do passado que geraram esses buracos, digamos assim, tá? Essas feridas, digamos assim. Porque daí é ali que a gente vai mexer para ressignificar, reaprender, enxergar de outra forma. E a partir dali você criar novas crenças, novos pensamentos, novas emoções e assim vai.
Então você se modifica, só que você tem que estar exposto para isso. Né? Você tem que olhar, você tem que parar para olhar para você. Né? Que nem o Paulo aí perguntou da questão de olhar para os outros e tudo mais, sempre fazendo isso com os outros. Olha para você, porque não é o mal-estar não é o nosso normal. Tá? O mal-estar não é o nosso normal. O nosso normal é bem-estar, é felicidade, é alegria, é paz. Se você não está sentindo esse bem-estar, é porque você não está vivendo o que você veio viver. Você não está vivendo a sua essência. Então, peraí, por que eu não estou vivendo a minha essência? O que eu estou me sabotando? O que está acontecendo? Eu estou dando mais atenção para os outros do que para mim mesmo. Tá? Então, olhe para a questão de amor próprio. Tem um curso que eu gravei, Jornada do Amor Próprio. É um curso que ficou muito bom. É um curso que eu gravei em 2019, 2020 por aí. E eu joguei ele no YouTube, ele está lá de graça. Então vai lá, escreve Michel Blume, Jornada do Amor Próprio, que você vai encontrar todas as aulas lá. Faz a análise, faz os exercícios. Olha para aquilo ali. Está de graça lá. Acho que as pessoas preferem olhar, eu vou até falar isso numa live em fevereiro. As pessoas preferem olhar, sei lá, a Anitta rebolando do que ir lá e olhar para elas mesmas com um curso que está lá de graça. Né? Eu prefiro ficar ouvindo funk que só fala de coisa mais animal, do sexo animal, do que olhar para elas com carinho, cuidar delas. Por quê? Porque o curso está lá de graça. Esse curso eu fiz ele para vender, porque está com uma qualidade muito boa. Eu coloquei ele para vender, fiz 1 milhão de anúncios, não vendeu um curso. Aí eu falei, mano, eu vou colocar de graça, ajuda quem quer ajudar. E mesmo assim as pessoas não viam, mesmo de graça. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não querem olhar para a dor delas. Dói você se conhecer, autoconhecimento dói. Então, é importante você pegar e o que tem de graça disponível na internet? Tem muita porcaria? Tem. Os maiores vídeos na internet é de música que fala de traição, sexo e bebida. É entretenimento, que só fala besteira, muitos deles de sexo também. E vou falar desses dois aí, vai, música e entretenimento. São os maiores que tem na internet, maiores visualizações, vamos falar o português certo, né? Aí você pega coisas assim, conteúdos que vão gerar um autoconhecimento, vão gerar um crescimento, são poucas visualizações. As pessoas não querem olhar para a dor delas. Preferem viver na base da pirâmide de Maslow, né? Que é sexo, comida, um lugar quentinho para dormir, um banho e é isso. É a base, o básico para sobreviver. É o meu animal. É o animal. Então as pessoas não estão olhando para o humano, nós estamos olhando para o animal delas, que é o ego, que é a base do cérebro reptiliano, que é a sobrevivência. Então por isso que faz tanto sucesso, por isso que dá tanto dinheiro, por isso que você vê tanto funkeiro que canta horrivelmente com letras decadentes e estão milionários. Por quê? Porque tem público para isso, porque as pessoas gostam de alimentar esse prazer momentâneo, satisfação momentânea. Né? Então sempre que a gente vai lidar com espiritualidade, vai ser menos pessoas mesmo. É normal. Sempre foi assim na humanidade. Sempre foi assim. Mataram Jesus. Que dirá do Michel que está falando de algo na internet? Né? Não tem nem sentido, né? Se mataram Jesus que veio com a mensagem pura, imagina. Então não adianta. Então sempre a massa, a maioria, vai ser... vivendo o animal, alimentando o animal, tá? É isso, meus queridos. Olha, 1h03 de live. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui. Coloca aqui alguma dúvida que vocês tiverem, perguntas, querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Podem perguntar que eu respondo, tá? Se não tiver pergunta, aí fechamos. E não perca a próxima live, tá, gente? A próxima live vai ser na segunda-feira que vem e nós vamos falar de intuição. A intuição, a comunicação espiritual. A intuição é uma coisa muito importante para que você desenvolva e saiba ler, saiba
entender a sua intuição. Tá? Bom, ninguém tem perguntas, então eu vou me embora, gente. Vou desligar, daqui a pouco eu tenho uma reunião ainda. Olha, 9h30, 10 horas eu tenho uma reunião. Eu vou desligar então. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa no privado, fica à vontade, tá? Fiquem lá no direct. Fala, Igor, meu querido. Tem alguma pergunta ou não? Ou é só um boa noite? Valeu, Paulo. Tá sempre presente aí. Maravilha. Gratidão, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? E olhem mais pra vocês, que é assim que vocês vão evoluir. Tchau, tchau, Ju, Borges, Sueli Borges. Fiquem com Deus, gente. Boa noite.